Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast das Educa em vídeo. Então, para você que está nos acompanhando nas plataformas de áudio, por favor, cheguem, dê uma chegadinha aqui no YouTube para acompanhar também, dá uma espiadinha nesse bate-papo, que hoje vai ser muito interessante. Eu tenho o prazer de receber aqui dois amigos, colegas, médicos radiologistas, assim como eu. Então, Felipe Kitamura, além de médico radiologista, ele também é o superintendente de inovação aplicada e inteligência artificial da DASA. E o Jean Carlos Domingues, que é médico radiologista também, gestor B2B e medical advisor para sistemas na DASA. Então, primeiramente, queria dar as boas-vindas para vocês. Novamente, um prazer recebê-los. A ideia hoje é que a gente falar sobre um assunto que está, acho que na boca do povo aí desde o ano passado, que é o ChatGPT, né, uma nova tecnologia que tem trazido muitas novidades e muitos comentários, né, desde o final do ano passado, mas eu acho que para a gente, antes de a gente aprofundar nessa tecnologia específica, lembrando que aqui o nosso público que nos acompanha é um público nem sempre especialista, né, a gente tem bastante pessoas leigas que nos acompanham, então se a gente pudesse dar uma sobrevoada aí na inteligência artificial antes de a gente aterrissar especificamente no ChatGPT, acho que seria interessante, né, são vários termos envolvidos, inteligência artificial, AI, Machine Learning, NLP, agora GTP, então, enfim, essa sopa de letrinhas todas que pode deixar as pessoas um pouco confusas. Então, se vocês puderem dar uma sobrevoada aí nesse assunto, depois a gente entra mais um pouquinho no ChatGPT especificamente. Aí. Fiquem à vontade para começar. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Fernanda. E para falar mais amplamente sobre inteligência artificial, acho que não tem ninguém melhor aqui do que o Kitamura que está aqui com a gente, né? Cara, não, já acompanha o progresso de todas as tecnologias praticamente, né? Eu costumo dizer que volta e meia eu entro nas redes sociais e eu descubro coisas que eu não sabia, porque o Jean postou, ele já está por dentro, já está sabendo, né? Mas obrigado também pelo convite para estar aqui, é um prazer enorme estar aqui para falar sobre esse assunto, né? Em termos de contexto de inteligência artificial, sem ser muito técnico e tentando ir mais para o que importa, né, para a gente chegar e entender onde a gente chegou, como a gente chegou nesse chat GPT, a inteligência artificial é um tema que já existe há décadas, né? E a ideia inicial era de fazer com que computadores fossem igual a gente, que os computadores conseguissem ter habilidades semelhantes às nossas, né? Esse sempre foi o intuito desde o início. Mas o desenvolvimento técnico disso levou muito tempo e teve vários altos e baixos. E esses altos e baixos chegaram a levar a expectativas que foram frustradas em vários momentos. A gente chama essas épocas da história em que aconteceram essas frustrações de invernos da inteligência artificial, né? Mas recentemente, em 2012 especificamente, teve um avanço que a gente chama hoje de Deep Learning ou aprendizado profundo, que foi o que gerou esses algoritmos que são usados em aplicativos, Instagram, Facebook, vários aplicativos que conseguem detectar coisas e dizer o que tem numa imagem, né? Fazer com que o computador consiga olhar uma foto e dizer que aquela foto tem um carro, tem uma pessoa, quem é a pessoa. E desde 2012 para cá, a evolução foi assim, muito explosiva, né? E um grande avanço que aconteceu depois disso é um tipo de algoritmo, prometo que não vou entrar em técnica, mas assim, acho que o nome é importante todo mundo ter esse nome em mente, né? Que é um algoritmo que chama Transformers, que foi proposto pela Google em 2017, e esse revolucionou como as máquinas conseguem compreender e gerar textos. E eu só disse isso porque o ChatGPT é baseado nesse Transformers, né, que a Google criou. GPT, né, é um transformer pré-treinado, na verdade, né, essa que é a ideia. Eu acho que tudo isso que o Kitamura estava falando, né, o ponto importante que a gente tem que ter em mente é que a ideia da inteligência artificial agora, que ela está se tornando uma coisa mais prática em vários setores, é tornar a vida das pessoas mais fácil, né? Muitas vezes a gente tem aquela visão que é muito comentada, puxa, a inteligência artificial vai tirar o emprego das pessoas, vai mudar. Acho que não é bem esse o raciocínio, né? O raciocínio é que ela muda o jogo, muda a forma do jogo jogar e as pessoas se adaptam, como já foi com várias outras tecnologias ao longo do tempo, tá? E a inteligência artificial é só mais uma dessas tecnologias que faz isso. Agora, o ChatGPT, ele tem algumas peculiaridades que a gente vai estar falando ao longo dessa conversa, que tornam o jogo um pouquinho mais curioso, mais divertido e mais promissor, vamos dizer assim. Sim, não é à toa que vem causando tanto entusiasmo, né? Exato.
Então, acho que para a gente entrar um pouquinho já nesse assunto, né? Vocês já até facilitaram minha vida e já deram um pouco do significado dessa sigla, né? E o porquê dela. Mas só para a gente lembrar que é uma nova tecnologia que foi produzida por um laboratório de inovação artificial dos Estados Unidos, né? OpenAI, cujo setor de tecnologia é liderado por uma mulher, né? Acho que é legal a gente trazer isso também, né? Vocês me corrijam se eu estiver errado, mas acho que isso é algo bem, bem relevante. E que vem chamando muita atenção, porque justamente traz isso que o Kitamura trouxe lá no começo, né? Que é como se o computador agisse ou pensasse como um ser humano. E o jeito que ele produz os textos realmente se assemelha muito ao jeito que o ser humano escreve. E acho que isso, pelo menos para mim, e para todo mundo com quem eu converso, é o que vem chamando muita atenção, né? Então, é uma escrita estruturada, articulada, muitas vezes até listada, ranqueada, né? E, enfim, acho que possibilidades infinitas que ele consegue trazer, que chamam muita atenção. Então, se vocês puderem falar agora especificamente dessa tecnologia, como é que ela... Como isso vem se comportando desde o início, o que vocês esperam dela, enfim. Outro ponto legal de a gente trazer também é que um recorde de acessos, né, de usuários, né, milhões de usuários num intervalo de tempo muito curto, né, coisas que vão muito além de outras tecnologias, tipo TikTok, por exemplo, que já era, né, algo que chamava explosivo, né? Exatamente. Então mudou, né, o parâmetro de explosão de usuários. Então, nesses meses que a gente já tem aí de experiência, acredito que vocês, por serem da área, já tenham tido muito mais contato do que eu e de quem nos ouve. Conta um pouquinho pra gente, né? O que como é que tá sendo, o que se espera, enfim. Podem ficar à vontade. Eu acho que 2 pontos do que você mencionou agora que valem a pena ser abordados é que o ChatGPT, ele é o serviço, é a tecnologia que mais rapidamente atingiu 1 milhão de usuários e acho que já pegou 100 milhões agora mais recentemente. Mais do que qualquer outra tecnologia, como você falou, mais do que TikTok, Instagram, qualquer outra coisa. Então isso mostra o quanto que ele está exponencial nesse momento, tá? E você fez um comentário que é uma das características dele, né? O ChatGPT, ele é muito bom para escrever textos. E ele escreve textos com uma fluidez, com uma segurança, com uma certeza que convence quem está lendo. Isso eu diria para você que é a maravilha dele, uma das maravilhas dele, e também um dos principais perigos dele. Porque se ele escreve um texto errado sobre um determinado assunto, vamos supor que você, Fernanda, você pesquisou um tema que você não domina muito, ele vai te dar uma resposta. Se a resposta dele estiver tecnicamente errada, ele escreve, mesmo assim, como ele escreve o texto muito bem, você vai acreditar. Ele erra com convicção. Ele erra com muita convicção. Melhor do que políticos, assim, eu diria. É fantástica a convicção dele para escrever. Então, isso é uma característica muito importante dele. E daí você já tira uma das grandes aplicações dele, inclusive na área de saúde. Se você passar para ele, por exemplo, o ChatGPT, eu gostaria de escrever um texto falando sobre, sei lá, as neves da montanha, alguma coisa assim desse jeito, ele vai escrever um texto sobre aquele assunto. Isso já foi feito na medicina, por exemplo. Começou até no TikTok, falando de novo, um médico, se não me engano, um reumatologista, né, americano, ele sempre precisava escrever cartas, pedindo autorização para o convênio do paciente, para o plano de saúde do paciente, para usar certos medicamentos. Ele escreveu isso no ChatGPT. E ele escreveu em segundos uma carta extremamente bem redigida, bem fundamentada, que ele mandou isso para o convênio. Uma coisa que ele descobriu depois, que até fez uma segunda postagem comentando sobre esse assunto, é que ele colocou até referências biográficas nessa carta, né? Só que elas não existiam, as referências, tá? Então esse é um dos cuidados para tomar com ele. Então ele faz um texto perfeito, muito bem redigido, mas o banco de dados dele precisa ser mais curado, a forma como ele lê aquilo precisa ser mais bem curada. Agora, você pode ganhar muito tempo, na verdade, falando para ele fazer tarefas que você perderia muito tempo em fazer. Escrever um resumo de alta para um paciente, ele pode ler aquilo automaticamente, fazer um resumo, manda para o hospital, manda para o paciente, manda para o plano de saúde, é uma das possibilidades que ele pode fazer. Então, esse é um dos caminhos legais dele, fazer resumos e fazer textos. Tem mais outros, mas acho que você... Tem muitos casos super interessantes, né? E esses exemplos foram muito marcantes que você mencionou, né? Que saíram nas redes sociais recentemente. Uma outra coisa que eu acho muito curiosa é que você pode pedir para ele escrever o texto no formato e no estilo que você quiser, né? Isso é genial. Então você pode falar, escreva um laudo de tomografia de tórax de um paciente que tem uma consolidação, como se fosse Shakespeare. Aí ele escreve estilo Shakespeare, sabe? Você pode pedir para ele escrever de uma maneira estruturada, de uma maneira formal, de uma maneira informal. Você pode pedir em português, em inglês.
e ele captura todas essas variações, né? É super interessante ver os resultados que saem. E as pessoas estão tentando achar e propondo, na verdade, né, casos de uso de aplicações para a área da saúde como um todo, né? São várias que já apareceram, são várias tentativas, tem trabalhos sendo submetidos para publicação tentando várias coisas, né? Inclusive colocaram o ChatGPT para tentar responder perguntas de provas de board, né? De licença de advocacia, seja de... Inclusive medicina dos Estados Unidos, o USMLE, né? USMLE, ele passou no USMLE. Passou. A gente está fazendo um trabalho, inclusive, que a gente submeteu recentemente, que a gente pegou a prova do Colégio Brasileiro de Radiologia e colocou nele também. E ele passou na prova também, por uma questão. Fez uma a mais do que precisava, né? Das questões que não tinham imagem, né? Jogou pro gasto. Jogou pro gasto. Então, realmente é muito impressionante essa tecnologia, né? Acho que foi um salto muito grande. Eu concordo com o Jean que ainda tem várias limitações, a gente tem que ter vários cuidados, a forma como a gente usa, mas mesmo assim é uma distância, uma discrepância muito grande do que a gente tinha antes, de modelos de linguagem com inteligência artificial. Inclusive, eu não sei se quem está aqui ouvindo e assistindo a gente lembra, mas há 1 ou 2 anos atrás, a Google falou que criou um modelo desses, né? Só que eles não abriram para o público na época. E isso até causou um alvoroço, porque um dos engenheiros da Google na época, inclusive foi na mídia falando que a Google criou a consciência na máquina. E ele falou, olha, atingimos a singularidade, né? Que é esse momento que a máquina tem consciência e consegue pelo menos transmitir a ideia de que é igual uma pessoa, né? E aí a Google falou, não é isso, ainda assim são modelos estatísticos, que de fato é mesmo, né? E a Google nunca lançou por esse medo, sabe? Esse receio de qual vai ser o impacto, a aceitação das pessoas, como as pessoas vão usar isso. Eles já tinham identificado que esse tipo de modelo escreve textos muito convincentes, mas que às vezes estão completamente incorretos, né? Depois disso, o Facebook lançou o Galactica também, não sei se vocês lembram desse termo, mas eles lançaram... eles chamam esse tipo de algoritmo de grandes modelos de linguagem. Em inglês é Large Language Models, ou LLMs. E o Galactica, ele era treinado especificamente em base científica, de artigos científicos, e um dos grandes pontos de limitação que eles identificaram também do Galactica, e esse foi o motivo deles terem tirado do ar assim que disponibilizaram, foi que ele gera conteúdo incorreto mesmo, ele inventa coisas, e para a ciência não dá, né, para você... como é que a gente vai usar uma ferramenta que você não sabe se você pode confiar? Mas eu concordo com o Jean. Se a gente sabe dessa limitação, né, e você conhece sobre um assunto, eu só quero que ele me ajude a escrever um texto e acelere esse processo. Tem que saber usar, né? Mas eu conheço sobre o assunto, então, poxa, beleza, ele me ajuda. Se tiver algo errado, eu leio, eu vejo que está errado, só corrijo aquilo ali, mas mesmo assim ele já me ajudou, né? E um ponto muito legal, Fernanda, ele mencionou a questão do Google, né? Como que as pessoas fazem pesquisas hoje na internet? Isso que eu ia sugerir para a gente propor uma comparação entre os métodos de busca que já existem e esse que está chegando agora. Assim, só para ficar assim mais claro para todo mundo que está ouvindo e que vai ver a gente depois também, quando você escreve no Google uma pesquisa, vamos dizer que você, Fernanda, vai pesquisar, por exemplo, eu quero saber sobre pneumonia no Covid, né? Você escreve isso no Google. Ele vai te passar vários resultados que, baseado no mecanismo de procura do Google, vai te elencar algumas páginas relacionadas àquilo. Provavelmente as primeiras vão ser páginas patrocinadas, tal, e depois vem vem páginas que foram selecionadas somente pela palavra-chave. Então, tem Covid, tem pneumonia, e se não era bem aquilo que você estava procurando, se queria um caso mais atípico, você tem que continuar a procura, mudando as palavras até chegar naquilo que você queria. Quando você passa para esse modelo de Transformer, tipo o ChatGPT, ele faz um pouco diferente, né? De uma forma bem livre, eu vou falar, uma linguagem bem livre, ele, entre aspas, ele pensa aquilo e ele traz para você a melhor resposta, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que você faz uma pergunta sobre Covid, pneumonia por Covid, relação com faixa etária e etnia, por exemplo. Se você faz essa pergunta para o Google,
ele provavelmente vai te tornar todos aqueles resultados que tem a ver com aquilo e um monte não vai ter nada a ver. Quando você faz pro ChatGPT, ele vai te passar, ele vai, entre aspas, pensar aqui, ele vai te fazer uma relação. Olha, a gente encontrou que em determinada... Tô inventando, na verdade, Sim. não existe isso, mas só como uma hipótese. Determinada etnia, em determinada latitude e tal, foi verificado que eles realmente têm, contudo, isso pode estar relacionado a tal outro fator, ele, entre aspas, pensa. Então isso muda o jogo quando você pesquisa as coisas. Ele te dá uma resposta muito mais direcionada, muito mais assertiva. Você não tem que ficar triando a resposta que você procurou. Ele te entrega a resposta como se eu tivesse perguntado para uma pessoa que entende daquele assunto. Sim. Como se você, entre aspas, perguntasse por oráculo, entendeu? Você perguntou e te devolve uma resposta como um humano faria e muito bem redigida. Acho que esse é um dos game changers dele. E não é por acaso que o Google está bastante preocupado com isso. Ele até acelerou o lançamento do modelo dele, o Bard, né? Não deu muito certo no primeiro momento, né? Deu uma flopada no primeiro momento, mas eles precisam fazer isso, porque a Microsoft é uma das empresas que está financiando a OpenAI. Já tem uma parceria ainda. Tem uma parceria, está pondo bastante dinheiro, e a ideia da Microsoft é transformar o Bing, que é um mecanismo de procura que hoje é muito pouco usado, não sei se é 3 ou 5% em termos mundiais, numa referência. É uma chance dela dominar o mercado do Google subitamente. Se ela linka o ChatGPT dentro do Bing, acaba, né? Acaba um pouco o jogo para o Google se ele não reagir rápido. Então é uma das razões pelas quais uma das maiores big techs do mundo está se mexendo para tentar trazer o ChatGPT para o jogo. Legal. Ainda dentro daquelas coisas que vocês já falaram que o Kita trouxe, né? Você pode propor a ele que escreva de uma tal forma, de uma outra forma, etc. Você também pode propor que ele busque a resposta em uma determinada fonte, né? Isso ele também consegue fazer, né? E a gente vai falar um pouquinho das limitações, mas eu acho que vocês já trouxeram uma que para a área da saúde é super relevante, que é, bom, se um médico está lendo aquela resposta, talvez ele tenha um embasamento científico, um senso crítico para saber se aquilo está correto ou não e adaptar a resposta. Mas a gente tem que lembrar que é uma ferramenta aberta, pelo menos hoje, ao público em geral. Então, essa mesma resposta pode estar sendo lida por um paciente que, por sua vez, não tem esse senso crítico para avaliar se aquilo está 100% correto ou não, né? Então, esse é óbvio que a disponibilidade da informação é maravilhosa, mas a gente já tinha esse risco com o Google, né? O Dr. Google. Não é um risco novo, isso, né? Exatamente. É um risco antigo aperfeiçoado. Exatamente. Acho que uma coisa legal para a gente trazer também é que acho que uma capacidade muito grande dessa tecnologia, tenho zero conhecimento técnico, tá? Tudo que eu ouço dizer e leio que essa tecnologia tem é de se retroalimentar em termos de conhecimento, né? Porque isso é uma coisa que a gente sempre fala, poxa, a inteligência artificial, para ela continuar fornecendo conteúdo, ela tem que estar aprendendo de alguma forma, né? O que isso diferencia ela das outras tecnologias de inteligência artificial já lançadas, assim? Ele é pré-treinado, né? E, inclusive, um dos objetivos deles terem aberto para o público é você avaliar a resposta que ele dá. Tem um espaço lá para você falar, você gostou dessa resposta? Sim, não. Então, só para explicar dando os feedbacks ali Exatamente. Ao vivo ali. E aí ele vai aperfeiçoando o modelo. O GPT, né, que é a base do ChatGPT, ele é o que o Jean tinha falado, ele é treinado numa base de textos enorme. E, a princípio, sem nenhum tipo de guia, né? O que ele tenta fazer é prever a próxima palavra. Então, eu simplesmente dou um texto, eu dou a primeira palavra, ele tenta prever a segunda. Eu dou a primeira e a segunda, ele tenta prever a terceira. E ele é treinado dessa forma primeiro. Esse é o GPT, né? E ele gera textos livres, sem muito controle, né? Não é o que a gente vê de funcionalidade do ChatGPT. Ninguém bombaria em redação com o ChatGPT. Ninguém. E aí, aliás, esse é um bom assunto que acho que vale a pena a gente comentar também. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram o GPT, que simplesmente gera texto aleatório, e fizeram um segundo treinamento depois, que é dando perguntas e respostas. E aí pegaram esse GPT que já estava pré-treinado numa base enorme de textos, e falaram, se eu te der essa pergunta, você tem que me dar essa resposta. E aí treinaram ele assim, e depois usaram um outro tipo de algoritmo, que também não vem ao caso a questão técnica, mas chama aprendizado por reforço, que é a ideia do condicionamento de Pavlov, né? Se você erra, eu te dou uma punição, e se você acerta, eu te dou um reforço positivo, eu te dou uma comida, ou um docinho, alguma coisa. E aí, com isso, ele conseguiu ficar tão bom quanto o que a gente vê lá que está disponível, né? Agora, esse seu ponto de
pessoas, crianças, né, na escola conseguirem fazer redações muito boas. Logo no início que divulgaram o ChatGPT, eu lembro de ter visto um tweet que um aluno postou assim, olha, eu tô ganhando, eu não sei se alguém tá percebendo que isso está acontecendo, mas eu tô fazendo as redações para os meus colegas na escola, tá todo mundo tirando nota e eu tô fazendo uma grana com isso. E ele estava indo usando essas ferramentas para fazer as redações. Um pequeno empreendedor, né? Exatamente. E deve ter passado despercebido por muito tempo, né? Até que em Nova York eles proibiram nas escolas o uso do chat GPT. Esse acho que é um assunto que não está muito no nosso métier aqui de saúde, mas eu acho que vale comentar, né? Que é a questão da educação. Como que a gente lida com isso, né? Imagina os nossos filhos agora chegando numa idade de ir para a escola, né? Como que vai funcionar? Será que todo o processo educacional vai ter que ser repensado, né? E, para mim, existe uma analogia com o uso de calculadora, sabe? Porque imagina, antes de existir calculadora, todo mundo na escola sempre aprendeu tabuada, multiplicação e tal. E a partir do momento que a calculadora ficou disponível e barata, alguém pode ter pensado, nossa, agora vai causar um problema enorme na educação, a criança coloca aquilo no estojo ali escondido, faz as contas, né? Sendo que a gente sabe, olha, na escola é proibido, você tem que aprender isso, e depois na vida é desejado que você use. Eu não quero que um engenheiro projete uma ponte ou um prédio, tudo na mão, fazendo cálculo na mão. Eu quero muito que ele use uma calculadora, porque isso reduz muito o erro, né? Talvez exista um paralelo aí nessa área. Né? Legal. Não, acho que é super pertinente, sim, que até porque vocês trouxeram aqui já 2 exemplos onde essa tecnologia foi aprovada em exames de... Aprovada, né? Uma simulação, mas seria aprovada com bom desempenho em provas de titulações, né? Que são super relevantes no processo da carreira médica. Então, eu acho que sim... Alguma coisa a gente vai ter que repensar, mas acho que assim, né, a gente vai falar mais pra frente sobre isso, existe todo um grau de maturidade aí da tecnologia, de aceitação por parte da população que não dá para ser tão rápido como foi, né, essa explosão aí Mas tem uma de coisa novembro nova até aí, né? hoje, né? Com certeza é uma coisa nova, que você não consegue imaginar o Google passando numa prova de título de médico nos Estados Unidos, não tem como. Sim, é revolucionário, né? Com certeza. É uma coisa revolucionária, né? Com certeza. Então é uma realidade nova que muda jogo. Sim. E a gente tem que entender como usar isso da melhor forma possível, né, com o sistema de saúde, né? Sim. O que eu tô achando interessante nessa nova tecnologia, né, além de vários aspectos, é que eu acho que talvez dessa vez é onde esteja falando cada vez mais sobre a possibilidade de impacto em todo e qualquer indivíduo, né? De novo, vocês já falaram, não é substituir, mas afetar de alguma forma, né? Talvez, não sei se é porque eu sou da área da saúde, mas a gente ouvia muito, né, da área da saúde, etc. Mas com essa capacidade de fazer textos, eu acho que isso ampliou demais, assim, o alcance. Não sei se é impressão minha, né? Então, relatórios, não precisa ser relatório médico, qualquer relatório, né? Advogados escrevem, né? Relatórios gigantescos. Então, tá aí uma profissão que pode ser impactada. Textos de propaganda, de marketing, tradução simultânea, enfim... Até programação, né? De aplicativos, enfim, de computação. Então, vocês enxergam isso também? Ampliou ainda mais o impacto da inteligência artificial? É global, né, Kitamura? É global. Você já tem casos de advogados fazendo defesa dos clientes deles com o ChatGPT. E tendo sucesso em alguns casos, né? Então, você percebe que isso é uma coisa que ele é revolucionário na área da saúde? Ele é. Só que ele é globalmente revolucionário e a área da saúde está no meio do globo, né? Então, a gente acaba estando envolvido nisso, né? Então, acho que realmente é uma coisa que muda muito a forma de você lidar. Uhum. Acho que esse ponto que você trouxe também eu concordo total com o que vocês falaram. Acho que é revolucionário em todas as áreas. E especificamente na questão de programação de computadores, essa é uma tarefa que ele é particularmente bom, sabe? Apesar de hoje a versão atual não ser muito boa para fazer contas... Já falaram que ia acabar com os programadores, né? Já falaram. Tem essa história. Aí eles vão parar de desenvolver as coisas, e aí ferrou. Mas ele é tão bom para escrever código que você pode pedir, assim... escreva para mim o código-fonte de uma página na web que contenha um título de tal cor escrito isso e um botão e tal, e ele te gera o código na linguagem que você pede, né?
Eu já cheguei a precisar, num dado momento, eu queria fazer um teste de uma questão muito técnica ali, de uma métrica de função de custo para um modelo que eu estava treinando, e eu não estava assim, com fluência, né, no framework lá que chama PyTorch. Aí eu pedi para ele, escreva um código em PyTorch capaz de fazer o cálculo da função log-loss baseado numa entrada simples, binária e outra de probabilidade. Pergunta simples. Ele gerou um código que, assim, eu simplesmente copiei e colei e falei assim, é óbvio que vai dar erro, não vai rodar. Era exatamente o que eu estava pedindo. E não é um negócio que você encontra no Google pronto esse código, sabe? Ele fez algum tipo de raciocínio, né? Associação. Ele pensa ali, entre aspas, né? Não é um pensamento, mas ele raciocina. O resultado parece muito, né, um pensamento, né? Então, isso impressiona demais. E essa é uma área que é muito mais contida, né? Programação é aquele meio, as variáveis são muito controladas, não é igual ao nosso mundo que é cheio de interações e que a gente não tem muito controle, então talvez por isso ele acerte muito, né? Mas na matemática ele ainda erra muito, né? Tem gente tentando melhorar, mas tem casos interessantes do tipo, perguntaram assim, se uma orquestra de 20 pessoas toca um concerto em 2 horas, uma orquestra de 40 pessoas, o dobro, tocaria em quanto tempo? Aí ele falou 1 hora, metade. Né? Porque o dobro é 2 pessoas, então vai ser metade do tempo. Mas não é, né? A música é a mesma, você só vai ter mais instrumentos sendo tocados. É meio literal, né? Aí eu falei assim, nossa, será que ele erra isso pra tudo? Aí eu coloquei lá assim, se uma mulher gera um filho em 9 meses, 3 mulheres gerarão em... Aí ele falou assim, isso daí não vai funcionar. Toda mulher demora 9 meses, não tem como você juntar mais de uma mulher pra dar um filho. Achou que ia pegar de cada uma por trimestre. Não consegui pegar. Exatamente, não rolou. Não rolou. E uma coisa muito interessante, Fernanda, a gente tá falando como isso muda o jogo, né? Tem um outro serviço da mesma empresa, da OpenAI, o DALL-E, né? Que ele faz uma coisa que é muito interessante para quem trabalha com mídia, com design, com marketing, né? Você pode virar para ele e falar assim, olha, desenha para mim, por favor, o logotipo de um hospital pediátrico, com uma criança, com um gorrinho de Papai Noel e tal. Ele faz para você isso na hora. Ele faz um logotipo na hora. Uma coisa que você mandaria um designer fazer aquilo, ia demorar um tempo a pessoa desenhar, vir para aprovação, ele faz, te entrega na hora, se você gostou, você fala, ok, não, faz outro. Ele vai fazendo. Então, só mostra como que está mudando o jogo, basicamente com inteligência artificial. É uma outra forma que eles estão fazendo isso, claro, mas é tudo dentro da AI. Um faz um texto, o outro já faz um design gráfico, um desenho, uma arte, né? Enfim, algo nesse sentido. Tem uma história ótima de um cara, Fernanda, que ele fez um livro com o texto pelo ChatGPT e as imagens com o OpenAI e pôs para vender no Amazon. Ele fez um livro infantil dessa forma. Faz uma história assim, assim, assado para mim. Ele fez, agora faz umas ilustrações aqui, foi no outro, assim, assim, assado, juntou e fez um e-book. Poxa. Isso é um ponto interessante para a gente tratar aqui, que isso eu não sabia que existia, mas parece, e preciso da validação de vocês, claro, mas parece que a própria ferramenta tem ali algo relacionado à detecção se de fato aquilo foi escrito pelo ChatGPT ou se aquilo foi escrito por um ser humano, né? Porque isso pode gerar muitas confusões no sentido de plágios, direitos autorais, etc, né? Então, como que é isso? Existe isso mesmo dentro dessa ferramenta? Existe algo que identifique aquele texto como tendo sido escrito por ela para diferenciar de um texto humano? Como que é isso? Já existem ferramentas tentando fazer isso, mas elas acertam muito pouco. Pode ser que no futuro a gente tenha ferramentas melhores para dizer se esse texto foi escrito por um modelo desses de linguagem ou se foi escrito por uma pessoa. Hoje não é possível dizer. Então, gera esse problema mesmo que você colocou, né? Do plágio, da autoria. Até porque, como eles são modelos estatísticos que tentam replicar o que eles encontram na base, nos textos que foram usados para treinar, eles replicam o que tem nos textos. Então, às vezes, pedaços de frases saem muito parecidos, né? Se você pedir o ChatGPT para escrever um texto e você pegar algumas dessas frases e buscar no Google, você vai ver que algumas delas você vai achar a frase igual, mas num texto diferente. Então, existe essa questão da autoria mesmo, e existe um outro problema, que é o problema do viés. A base que eles usaram para treinar é enorme de texto público, e tem muito viés ali, né? Viés de todo tipo, inclusive de preconceitos,
Então, tem vários exemplos de pessoas mostrando que, dependendo de como você pergunta, você induz o texto a sair com uma resposta que é preconceituosa. Isso acontece, né? Então, é um outro cuidado que a gente precisa ter de conhecer bem a base de treinamento e saber que essas limitações, elas podem acontecer, né? É um pouco previsível, né? Porque ele está usando um banco de dados que da internet não é totalmente atualizado, isso é uma curiosidade, tá? Ele não está conectado na internet, por estranho que pareça. Ele tem um banco de dados até 2021, né? Isso, exatamente. Ele busca nesse banco de dados, tanto que essa é uma chance de erro. Se fizer para ele uma pergunta mais recente, como foi a Copa do Mundo, ele vai se complicar, porque aquilo não está no banco de dados dele. E do jeito que o conhecimento está acelerado hoje, 2 anos de atraso pode trazer... Faz muita diferença. E aquilo que ele falou de você conseguir uma resposta que induz algum tipo de preconceito, ele pega dados que estavam na internet até então. E você tem dados na internet preconceituosos. Então, é capaz que saia alguma coisa nessa linha, entendeu? Porque, pelo que eu entendi, ele usa bancos de dados desde Wikipedia até bases validadas científicas, né? Então, é bem heterogêneo, né, o conteúdo. Sim. Acho que um ponto que a gente poderia falar aqui sobre inteligência artificial como um todo, mas sempre trazendo para o ChatGPT, que é a onda do momento, essa questão de o ser humano se sentir ameaçado, né, do ponto de vista de ser substituído como um profissional. E assim, a gente, pelo menos é o que a gente tem visto até o momento, talvez essas ferramentas estejam indo mais para o ponto de vista de acelerar a produtividade do que, de fato, afetar a empregabilidade, né? Não sei, pelo menos esse é um discurso e algo que a gente tem visto na prática. Então, a ideia seria tentar agilizar muito daquele trabalho maçante, manual, que ocupa muito tempo dos profissionais e deixar o profissional um pouco mais livre para fazer o que de fato importa, no caso da medicina, o cuidado com o paciente, né, algo muito mais personalizado, e toda aquela papelada que vocês falaram, né, que a gente sabe que é super burocrático, relatórios para convênio, descrições médicas, os nossos próprios relatórios, né, assim como radiologistas, a gente tem milhares de exames para laudar e às vezes a gente perde um tempão, né, fazendo um único relatório. Enfim, como que vocês enxergam isso? Vocês estão de acordo? Ou vocês acham que essa tecnologia talvez ameace a empregabilidade e não só aumente a produtividade? O que vocês esperam? Tô curioso para saber o que você pensa. E eu já falo o que eu penso. Me tragam esperança, por favor. Eu não vejo... É claro, né? A gente está num momento, né, que as coisas estão mudando muito rapidamente, né? Então a gente está num momento de mato muito alto, né? Então é muito difícil você fazer uma previsão certeira para daqui a muito tempo, que às vezes na hora que abaixa aquele mato, você, tem um negócio muito legal logo aqui, ou não tem, né? Então é difícil fazer essa previsão com certeza. Hoje, o que eu acho é que provavelmente são ferramentas que facilitam a vida do médico, podem atuar no aumento da produção dele, e como você falou agora há pouco, né, disponibilizar mais tempo para esse médico fazer atividades médicas, né? Então, tem muita estatística que fala que em torno de 30% do trabalho de um médico no hospital é transcrever dados no prontuário. Se você pode usar uma linguagem que reconhece o que está sendo falado na consulta, na interconsulta e transcreve aquilo, você economiza muito tempo para o médico e ele consegue focar mais tempo aquilo que é o cerne da atividade médica, que é a relação médico-paciente. Esse é um ponto. Muita gente fala, né, também como que você pode se diferenciar na medicina, usando inteligência artificial, ChatGPT, quando isso pegar mais fortemente, né? Eu tenho uma visão também um pouco curiosa com relação a isso. Eu não sei se isso vai te diferenciar, mas talvez o não uso vai te diferenciar negativamente. Deixar para trás. Exatamente, porque você vai ser mais lento para fazer aquele processo, ou então você vai ter menos tempo para os seus pacientes. Então, eu acho que você vai estar num ponto em que você estando junto, você sabendo utilizar aquela tecnologia, você vai estar num alto patamar, mas a tendência é que as pessoas migrem para isso. E quem não migrar vai ter dificuldades. Então, acho que a diferenciação é mais a negativa para quem não for usar. Essa é uma visão inicial minha, mas é uma pergunta bem ampla. Tem várias formas de você vê-la. Eu acho que faz bastante sentido o que você colocou, Jean. E eu acho que dá para a gente enxergar essas ferramentas novas que vão ser baseadas no ChatGPT e em outros modelos de linguagem que estão por vir. Tem outros por vir, né? De outras empresas. Eles são nada mais do que ferramentas para ajudar a gente a escrever, só que num nível nunca antes visto, né? Acho que dá para fazer uma analogia. Quando surgiu o corretor ortográfico em editor de texto, Word,
No início, lembra, era uma maravilha. Você tinha que pagar um pacote separado, instalar. Depois passou a vir por padrão. Hoje a gente nem percebe que a gente está usando. Ele, às vezes, corrige automático o que a gente digitou errado. Depois ele passou a corrigir gramática também. Tem ferramentas, inclusive, melhores que corrigem gramática, sugerem construções de frase, inclusive, melhores. Eu acho que a gente já está usando essas ferramentas no dia a dia. E essa é um nível a mais que em algum momento vai passar a ser também comum e corriqueiro, e a gente acho que nem vai perceber muito, né? Eu não vejo muito isso substituindo emprego, pelo menos no nível que está agora, porque eu acho que aquela ideia do professor Andrew Ng, né, de ciência da computação, lá da inteligência artificial lá de Stanford, ele fala que a ideia dele sobre essa questão de substituição esses modelos começaram a ficar bons para executar tarefas muito específicas, né? Se um emprego é exatamente uma única tarefa que é automatizável, aí esse emprego tem o risco de você, com a inteligência artificial, você acabar conseguindo substituir. Mas a enorme maioria dos empregos não é uma tarefa única, a pessoa faz várias outras coisas, né? Ainda que essa seja uma tarefa importante, a de escrever o texto, existe a curadoria do texto, né? É aquela história. Como o ChatGPT hoje erra muito o texto, se eu tenho um especialista fazendo uma revisão, eu consigo entregar a mesma qualidade num tempo melhor. Se eu não tenho um especialista, eu não consigo, porque vai sair texto errado. Não, entendeu? Pelo menos é o que me parece hoje, né? Acho que são adaptações, na verdade, que vão acontecendo, né? Quando a gente era mais novo, nossos pais, nossos avós, frequentemente eles estudavam uma profissão e ficavam naquela profissão até o fim da vida. Você não tinha uma renovação de conhecimento muito frequente, né? E hoje em dia muita gente fala, né, que você vai teu filho vai fazer uma faculdade, talvez ele vai exercer aquilo durante 2, 3 anos, 5 anos. Então você tem que estar aprendendo continuamente. Então acho que a melhor forma, na verdade, tem muito a ver também com a questão da inteligência artificial. Se ele só faz uma coisa, ele tem que estar reciclando e aprendendo outras coisas, poder adaptando. Rodar. Exatamente. Então talvez o principal skill que você possa ensinar para uma criança hoje seja a capacidade de lifelong learning, né? De não parar de aprender, estar continuamente aprendendo, renovando o seu conhecimento, porque senão ela corre o risco, caso ela desenvolva uma atividade muito estática, muito parada, e realmente ser substituída, né? Então ela tem que ter a noção de, você estudou isso, você aprendeu, ótimo, profissão X, legal. Pode ser que daqui a um tempo você não esteja fazendo a profissão X, você esteja fazendo outra coisa porque aquela, por alguma razão, mudou, agora precisa de muito menos gente para fazer aquilo. Mas acho que faz parte da adaptação, né? E a inteligência artificial está nesse contexto, tá nesse trem. E sempre volta aquela discussão, né, de tem que ter um responsável, né? Então, a gente vai liberar um texto, tem que ter um responsável pela veracidade e qualidade daquele texto. Se a gente vai fazer uma busca sobre uma sugestão de conduta, que até isso tem, né? Sugestões de conduta médica, de tratamento, de algoritmos diagnósticos, né? Alguém tem que se responsabilizar caso o paciente de fato siga o que está escrito ali, né? Então, acho que isso sempre pesa, né? Sempre pesou, né? A história do avião sem piloto, do carro sem piloto, aquela discussão continua nesse contexto. ChatGPT não resolve essa questão, né? Sempre tem que ter um humano ali perguntando e outro validando. E validando. Mas ele melhora essa régua, Fernanda, muito interessante. Já tá meio otimista, tô sentindo. Eu tenho uma pessoa da família que tá com um diagnóstico de resistência à insulina, né? Eu falei, putz, não tem nada a ver com a minha área, né? Eu falei, deixa eu dar uma pesquisada nisso. Eu tava no Google pesquisando, eu falei, pra que eu vou olhar no Google, né? Aí eu coloquei no ChatGPT para ver. Falei assim, quais são os sintomas, sinais, o que pode ser feito para tratar? Impressionante. Parece que você falou, ele dá a sensação que você falou com um profissional de saúde. Claro, ninguém validou nada daquilo. Mas depois, quando eu comparei, nesse caso, ele acertou. Eu fui pegar a literatura, nesse caso estava certinho, mas você precisa... Tinha que ter você ali para validar. Tinha que ter eu para validar. Precisa ter um médico validando, mas o nível de entrega que você tem, médio, subiu a régua, né? Subiu a barra. Um outro ponto interessante, né, que é super discutido em saúde hoje é a questão dos dados, né? Hoje fala-se muito sobre, medicina baseada em dados, a importância dos dados para a gente fazer uma medicina mais preditiva, preventiva, personalizada, enfim. E a gente sabe que os relatórios hoje, da forma que eles são feitos, né, muito assim, com escrita livre, a extração desses dados é difícil, né? Por mais que a gente tenha boas tecnologias de extração de dados,
são muitos sistemas, muitos relatórios diferentes, cada um escreve de um jeito. Às vezes eu posso querer falar a mesma coisa que vocês, mas a gente vai fazer a frase de uma forma diferente. Isso vai dificultar a vida aí da tecnologia para extrair o dado que a gente tanto quer para fazer uma predição, né, uma análise. E talvez essa seja uma possibilidade de atuação também dessa tecnologia, né? Como ela consegue escrever de uma forma mais padronizada e estruturada, quem sabe isso facilitaria também a extração de dados. Pode ser também? Eu acredito que isso que você falou é uma verdade, e eu acho que o caminho contrário também. A gente pode usar o ChatGPT para ajudar a gente a ler os laudos atuais, e ele ajudar a gente a estruturar a informação, do tipo, esse laudo contém... esse laudo descreve, por exemplo, um tumor qualquer, um hemangioblastoma, ou, enfim, qualquer doença. E ele te falar sim ou não, mesmo que não exista aquela palavra diretamente ali, mas apenas a descrição radiológica, né? Ele infere, né? Ele também é bom para isso, né? Para quando a pessoa deixa o laudo inespecífico, né? Ele te dá uma dor. O que ele quis dizer? Ele avança um pouco. Eu acho que ele quis dizer um hemangioblastoma. Quando um radiologista escreve isso, o que ele quis dizer? Legal. Quanto o radiologista hesitante, né? Legal. Bom, então essa é mais uma outra possibilidade de atuação, né? Acho que falando um pouquinho de escrita científica, até pela oportunidade aqui, o Kita escreveu recentemente um artigo sobre isso na Radiology, que é uma revista de alto impacto da nossa especialidade. Isso, obviamente, se a gente está falando de um algoritmo que escreve texto, poxa, automaticamente a gente já pensa, né? Artigos científicos também podem ser um alvo aí de utilização. Mas é óbvio que muitas polêmicas, né, justamente porque a gente falou aqui, precisa de uma validação científica, os nossos artigos são escritos de uma forma muito criteriosa, com referências bibliográficas, né, validadas, enfim. Mas, por outro lado, a gente sabe que a escrita de um artigo é algo que não é fácil, é oneroso, toma tempo, muitas vezes as pessoas deixam de fazer uma pesquisa porque não tem tempo de escrever. Enfim, talvez fosse uma ferramenta que destravasse um pouco isso, né? Poxa, acho que todo mundo que tem essa experiência, não é fácil escrever um artigo. Às vezes você tem a ideia, tem a parte prática, tem o resultado, na hora de parar e escrever, caramba, aqui tomou um tempo, né? Muita Demorou. gente tem dificuldade para escrever. Não é, exato. Não é uma habilidade simples, exatamente, né? A gente perde tempo e vai para revisão e depois vai para tradução, um monte de coisa. Enfim, parece óbvio que é uma ferramenta que pode ajudar nisso. Mas a gente tem todas aquelas questões, a validação científica, a questão de plágio, questão de direitos autorais. Então, assim, como é que... Até, obviamente, eu ouvi a opinião do Jean também, mas Kita, você que escreveu um artigo recente sobre isso, o que você acha? Eu acho que a história que me levou a escrever esse artigo aborda um pouco do que você comentou sobre essa situação do ChatGPT e a escrita científica, né? E a história foi basicamente... Chegou para eu revisar um artigo da Radiology, que é um artigo falando sobre como o ChatGPT pode ajudar no processo de escrita médica, inclusive de artigos científicos. E aí, no final do artigo, ele fala, esse artigo foi escrito com o ChatGPT. E aí, eu revisei esse texto. Você tinha desconfiado? Muito bacana. Eu não tinha desconfiado. Foi twist plot no final, né? Foi. E aí, eu falei, nossa, que interessante, né? Que ideia genial, né, cara? Enfim, fiz meus comentários, achei super legal, fui favorável a publicar e coloquei as minhas restrições ou o que eu achava que deveria melhorar. E aí a editora me procurou falando, nossa, eu achei tão interessante as coisas que você falou, você não quer escrever um editorial fazendo contraponto desse artigo? E aí por isso que ela convidou para escrever um artigo, e aí nesse contraponto eu resumo o artigo desse residente de radiologia que fez esse artigo, e depois eu falo do que eu acho que são as limitações, muito do que a gente já conversou aqui de risco de plágio, né? A gente precisa checar se eu não estou fazendo plágio mesmo sem saber, né? A questão de sempre precisar de edição, de um olhar humano. Um outro ponto que aconteceu na mídia, a gente chegou a ver, não sei se vocês chegaram a ver, que chegaram a publicar, ou tentar publicar pelo menos, artigos colocando o ChatGPT como o autor do artigo. Sim. E isso gerou uma polêmica enorme, né? Foi sincero, pelo menos. Foi sincero, exato. Tentaram. Foi sincero. Eu já vi pessoas criticando, falando...
contra, não pode fazer isso, e eu já vi pessoas brincando, falando assim, na verdade eles abusaram do ChatGPT porque não era para ele ser o terceiro autor, era para ele ser o primeiro autor. E aí, enfim, se você for olhar hoje os critérios para ser um autor de um artigo, são 4 critérios que têm que ser cumpridos, os 4 têm que ser cumpridos. Um deles é a pessoa, de fato, participar da escrita do texto, e isso o ChatGPT faz. E a outra é ser responsável por aquilo que foi escrito e as consequências de aquilo ser publicado. O que não dá para a gente fazer com o ChatGPT. De novo, aquela questão da responsabilidade. Por isso que as principais revistas não estão aceitando colocar o ChatGPT como autor, né? Para mim faz bastante sentido. O que não faz sentido para mim é igual a revista Science proibiu o uso do ChatGPT. Primeiro que eu acho que não tem como você proibir. Como é que você vai garantir que a pessoa não usou aquela ferramenta para escrever, sendo que não existe a ferramenta que você perguntou agora há pouco para a gente descobrir se foi humano ou não? E o segundo ponto é que eu realmente acho que ajuda, sabe? Quem está fazendo ciência de verdade, fez o experimento, a pessoa consegue escrever muito mais rápido. E é óbvio que ela vai editar para que o texto fique do jeito que ela gostaria, mas já ajudou muito, né, a agilizar. Eu acho que o argumento de que não pode usar é mais tentando coibir as pessoas que fariam um uso não legítimo, né? Que é a pessoa que de fato pede ele para escrever um artigo gerando informações fabricadas e tenta publicar. Não faz sentido, né? Mas se você for parar para pensar, mesmo sem o ChatGPT, já tinha pessoas que não eram idôneas o suficiente para tentar fazer uma coisa dessas, né? Novo, então, não acho que... novo. Exato, exatamente. Né? Sim. Acho que parte de um princípio, assim, que você conta muito com o bom senso, né, com a credibilidade do autor, mas acho que, é que você falou, já existia, a pessoa poderia plagiar de outras formas. Enfim. Ficou mais fácil. Ficou mais fácil plagiar ou até fabricar textos, né? Mas o problema é a pessoa que está fazendo isso, né? Não é a ferramenta em si, né? Agora, tentando um pouco mais para a parte prática, né? A gente trouxe aqui vários exemplos super curiosos e como é uma tecnologia nova e aberta e acessível, tá todo mundo fazendo testes ali o tempo inteiro e se surpreendendo e desafiando, né, o algoritmo e tal. Mas, existem várias possibilidades, potenciais usos na prática, mas a gente sabe que entre o lançamento de uma nova tecnologia, ela de fato ser incorporada na prática, tem vários obstáculos ali. E até trazendo a nossa experiência, né, nós como os médicos radiologistas, talvez nós somos aí uma das primeiras profissões que tivemos essa ameaça da inteligência artificial, né, nós... Para quem não sabe, somos médicos que interpretam exames de imagem e muito se falou sobre que a tecnologia ia interpretar igual ou melhor, né, que a gente os humanos deixam passar alguns erros que a tecnologia não deixaria, enfim, etc. Isso aqui, você comentou talvez uns 10 anos atrás, um pouco menos. Nessa época sancionaram o fim do radiologista. Isso, né? Tanto é que existe uma crise aí hoje da nossa especialidade, talvez tenha seja até uma repercussão dessa ameaça que a gente sofreu, né, entre outros fatores. Hoje falta radiologista no mercado. Isso, exatamente. Mas é tudo isso para falar que a tecnologia passa por um processo de amadurecimento, né? Que vai desde esse entusiasmo que a gente está vivendo agora, mas a gente sabe que para ela entrar no nosso dia a dia, existe aí questões de operacionais, né? Interoperabilidade de sistemas, questões burocráticas, questões legais, regulatórias, enfim. Tanto é que hoje nós radiologistas fazemos praticamente a mesma coisa que a gente fazia há 10 anos atrás, né? Não tivemos ainda impacto prático nisso. Então, como é que vocês enxergam que com essa tecnologia específica, que hoje está provavelmente nesse primeiro momento de euforia, né? Mas que deve também passar por essas outras etapas de amadurecimento até ela chegar no dia a dia mesmo das pessoas? Essa questão da gente estar no momento de euforia, o Peter Diamandis tem aquela curva com 6Ds dele, né? Então a gente está naquele hype total, todo mundo falando disso. Provavelmente daqui a pouco cai um pouco isso, abaixo do que ele merece cair, e daí um pouco ele chega no ponto onde ele deve estar. Equilíbrio ali. Exatamente, assim, é como eu acredito que isso aí vai ser conduzido dentro da medicina. E isso posto, toda a área de saúde, por várias razões, era conhecida por ser um late adopter, né, de novas tecnologias. Pretende muita regulação, avaliação, ter certeza que aquilo não vai fazer mal para o paciente, que é a base da medicina. Então ela demora um pouco mais para adotar mesmo.
Então, acho que é provável, não sei o que você pensa com relação a isso, Kita, que demora um pouquinho para isso ser validado. Um algoritmo, para ele ter uso, ele tem que ser validado por FDA, por Anvisa, então demora, não é um processo rápido. Eventualmente, em alguma outra área, você consegue fazer isso sem nenhuma validação, né, fora da área de saúde. Concordo total, acho que existem 2 motivos principais na área da saúde para a gente sempre demorar um pouco mais para adotar novas tecnologias, né? Um é cultural mesmo, de resistência à mudança, mas de certa forma acho que isso é bom, porque isso dá tempo para a evidência científica real chegar e a gente fazer um uso mais apropriado da tecnologia e não expor os pacientes a risco e conseguir ter o benefício, né? Mas eu já sei de hospitais nos Estados Unidos que já estão usando, assim, amplamente, testando o ChatGPT, mas não de forma autônoma, né, sozinho, gerando decisões. Com alguém validando depois. Mas é sempre dessa maneira, sabe? Um médico usando a ferramenta para agilizar o dia a dia e sempre conferindo o texto. Como se tivesse pedido, por exemplo, um residente para me ajuda a escrever esse texto aqui, ó. O residente escreve, aí você olha, corrige, muda aqui ou ali, um assistente, né? Acho que nessa linha, né? Talvez por isso ele possa acabar chegando mais rápido no nosso dia a dia. Mas se a gente fala de produtos mesmo que vão ser autônomos, né? Um dos usos possíveis que estão sugerindo, inclusive, é para protocolar ou indicar exames. Então, quando um médico tem uma dúvida de um paciente que ele, poxa, qual o melhor exame para pedir para esse meu paciente nessa dada situação? Você pode descrever e ele fala, o melhor exame nesse caso é uma ressonância, um ultrassom, uma radiografia. E é curioso que ele acerta relativamente bem, mesmo sem ter sido, a gente chama de fine tuning, né? Sem ele ter sido ajustado, especificamente refinado para essa tarefa. Imagina se a gente refinar, né? Acho que tem chance dele ficar muito bom. Essa é uma aplicação curiosa, né? Porque, teoricamente, o médico que ele domina bastante o assunto, ele não precisaria fazer essa pergunta. Aquele que domina menos, talvez ele fale, putz, o que eu peço? A gente é radiologista. Mas existem contextos, né? Por exemplo, de emergência, onde médicos não especialistas estão atendendo. Para esse cara vai fazer mais sentido. Perfeito. Não, esse é um bom ponto. Porque se o médico é especialista, em teoria, ele já sabe. Ele não vai nem consultar. Se ele tiver dúvida, ele vai no guideline, que é a tabela, que é 100% certa, né? Não tem erro, né? Enquanto que perguntar para o ChatGPT pode ter o erro ali no meio ou não, né? Mas se você pensar que o não especialista, num contexto que está corrido, não dá tempo dele pegar uma tabela enorme e achar onde está... E talvez o acerto dele seja menor do que o acerto do ChatGPT, né? Acho que esse é um contexto que faria sentido usar essa ferramenta. Sim, acho que acaba fazendo sentido. E você pode treinar também o ChatGPT dentro desse guideline também. Aí ele vai acertar ele mata. sempre. Aí ele faz em vez de ele procurar a página, o link, tudo, ele fala assim, olha, paciente com dor no peito, tantos anos que eu peço, cara, anjo tomo. Alguma coisa assim, entendeu? Mas acho que esse é o papel dos guidelines, né, dos algoritmos diagnósticos, é tentar nivelar, né, as condutas mesmo... Justamente o que você falou, não especialista com especialista, né? Não necessariamente, talvez não faça sentido para o especialista, mas para o não especialista, traz ele para um nível aqui, vai, né, subir diferenciado. A régua. Exatamente. Ele vai ser mais fácil de usar até do que o guideline, né? Você imagina o guideline para ele procurar. Ele só pergunta, muito mais o que fácil, é isso? Mais do que ele ficar seguindo um algoritmo ali, ele já vai direto ao ponto, né? É como se fosse uma pessoa te falando, né? Isso. Fala, pede logo isso e vamos. Eu acho que esse é o ponto que vocês trouxeram, né? O mercado da saúde, ele é diferente dos outros mercados, né? O nosso sarrafo, o nosso padrão de exigência de qualidade e segurança, ele é sempre muito mais alto, né? Então, talvez por isso demore um pouco mais para chegar. Gente, eu acho que foi ótimo aqui, a gente conseguiu falar bastante, entender o que é a ferramenta, prós e contras, de onde viemos, para onde vamos. Eu acho que pra gente começar a encaminhar aqui pro final do nosso episódio, queria ouvir de vocês, assim, uma reflexão, uma mensagem final, para aqueles que querem entender mais, eventualmente, né, incentivar as pessoas a utilizarem, né? Nada melhor do que a gente ter a própria experiência, né, para criar a nossa opinião. Então, pra gente finalizar, por favor, deixe um recadinho aí para quem nos acompanha. Algumas coisas me vêm em mente, né? Tá disponível a ferramenta, né? Então quem quiser testar, isso não é nenhum, né? A gente não tem nenhuma relação com o OpenAI, né? É simplesmente um que está disponível publicamente para ser usado, né? Mas em breve a gente vai ter de outras empresas, talvez modelos até melhores. Vão começar a surgir na literatura, inclusive eu recebi um outro paper para ser revisado da própria Radiology com outro caso de uso super legal, deve sair daqui a algum tempo. Então, a gente vai começar a ver vários artigos usando o ChatGPT para fazer alguma tarefa, né?
Então, acho que a gente deve esperar isso e olhar com um olhar de rigor científico e tentar separar o joio do trigo, o que de fato é útil, o que não é, né? Isso acho que vai fazer parte das nossas profissões cada vez mais. Um outro ponto que eu acho que é curioso, eu sempre fico um pouco ressabiado e quero testar eu mesmo, assim, as coisas, né? Então, eu tentei pegar o GPT-3 e treinar eu mesmo o GPT-3, só que ele não cabe na memória da minha placa de vídeo do meu computador. Eu treinei um GPT-2, que é menos poderoso, mas aí eu baixei a minha conversa com a minha esposa no WhatsApp e eu tenho lá 4 anos de histórico de conversa, né? E eu treinei o GPT-2 nessa conversa. Curioso. E aí... Estou muito curioso para ver o resultado. Cuidado com essas coisas. É muito engraçado, assim. Eu coloco uma fala que eu costumo fazer, assim, e as respostas são muito parecidas com a resposta que ela daria e vice-versa também, sabe? Então, é um momento da história que eu diria muito interessante, assim, de se viver, né? A gente tem que tomar os devidos cuidados, mas acho que tem muita coisa interessante que a gente vai ver no futuro. Tem que abrir a cabeça, né? Porque é uma realidade mesmo. Olha, da minha parte, eu acho que a principal coisa que eu falaria para todo mundo que está ouvindo e vendo a gente é testem, né? Testem o ChatGPT. Ele está aberto, é gratuito, vocês conseguem testar, porque uma coisa é vocês ouvirem a gente falando sobre exemplos. Outra coisa é você mesmo sentar na frente do seu computador, começar a digitar, fazer brincadeiras ali, ver do que ele é capaz de verdade, né? Uma coisa muito significativa dele, né, que você não consegue fazer, por exemplo, com a Alexa, com a Siri, com a Google Assistant, é que ele mantém uma conversa contínua com você. Então, se eu fizer uma pergunta, tipo aquilo que eu comentei agora há pouco, da resistência à insulina, ele te responde. Se você faz essa pergunta no Google, acabou ali. A próxima pergunta não está relacionada a essa. Quando você faz a pergunta na sequência, você acha que tal remédio faria sentido? Ele, olha, para esse caso não, mas se você tiver com tal nível de glicemia, faz. Então, ele mantém uma coerência de resposta. Então, a principal coisa que eu falei para as pessoas é testarem, tá aberto, tá na internet, para quem quiser, é gratuito. Até lançou agora a versão paga, na verdade, por $20 mensais, mas não tem muita coisa a mais, só que está disponível o tempo todo e não cai, né? Pelo que eu entendi, parece mais uma medida assim de contenção, né? Isso. Tava ficando muito cheio, vamos criar um camarote aqui, né? Mas esse banco de dados ele atualizou, porque eu perguntei para ele qual que é a vantagem de usar a versão paga, né? Aí ele respondeu, e essa é uma informação de uma semana. Então essa parte ele atualizou a informação. Entendi. Essa parte ele atualizou. Legal, gente. Então, mais uma vez, muito obrigada. Daria pra gente ficar falando horas aqui, mas acho que pelo menos despertamos a curiosidade das pessoas para irem abrir a cabeça, ir lá testar, né? Enfim, pensar aí nas inúmeras possibilidades de uso dessa e de outras tecnologias. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo tempo e dedicação aqui de vocês. Queria agradecer também a todos que nos ouvem ou que nos assistem. Mais uma vez, muito obrigada. Continuem nos acompanhando e até a próxima. Obrigada, gente.